Senhor, nos perdoe por não nos dar o nosso melhor ao Senhor, Pai. Nos perdoe por fazer apenas por fazer, para cumprir um ritual. Que essa canção venha ser uma verdade em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu sou o único Deus vivo, poderoso. O Deus que cuida de mim, cuida dos meus irmãos, Deus misericordioso. Senhor, nos dê um coração de adorador, ó Pai. Nos dê um coração que agrada a Ti, Jesus. Nos mostra aquilo que tem impedido da gente levar uma adoração verdadeira ao Senhor. Mostra, Pai, aquilo que tem nos tirado do centro da Tua vontade. Nos ensina, ó Pai, que a adoração não tem a ver apenas com a canção, mas sim com aquilo que nós entregamos. Coloca em nós, ó Pai, uma paixão em Te adorar, uma paixão em Te entregar, ó Pai. Nós não saberemos quantos dias nós temos mais, mas o desejo que nós temos e que nós queremos que nesses dias que nós temos, até o fim das nossas vidas, vamos Te adorar e Te entregar tudo o que nós podemos, ó Pai. Nos ensine, Jesus. Não nos permita nos perder nos nossos próprios pensamentos e achismos, Deus. Aleluia, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é maravilhoso. Nós reconhecemos que o Senhor é bondoso. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós rendemos graças a Ti. Nós declaramos e reconhecemos que só o Senhor é santo. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluias. 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 Meus irmãos, nós temos vivido os dias onde nós estamos sendo... Obrigado, meninos, pode se assentar. Obrigado, Ju, Anne, Vivian. Nós estamos vivendo dias que nós estamos sendo mais evangélicos do que cristãos. E isso tem nos atrapalhado a entregar uma adoração verdadeira ao Senhor. Eu falei um pouco sobre isso na última vez que eu estive pregando. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos roubados nas mínimas coisas. Nós estamos vendo cada dia mais uma igreja brasileira que está aceitando tudo que vem de fora. Uma igreja, obrigado, uma igreja que está sendo tocada por prazeres carnais. E isso não é o que Deus tem para nós. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, depois eu dou os avisos. Você que trouxe sua Bíblia, abra por favor, lá em 2 Pedro 3, nós vamos ler do 7 ao 10. 2 Pedro 3, 7 ao 10. Você que não tem uma Bíblia, você pode acompanhar aqui, ou baixar o aplicativo da igreja também. Lá tem uma Bíblia totalmente gratuita. Todos acharam? Amém?
Vamos lá? Vou ler ali que fica mais fácil o entendimento de todos. Diz assim: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que todos venham a arrepender-se. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo nesses dias uma igreja que tem se esfriado, uma igreja que tem aceitado tudo o que vem do homem. E nós acabamos de ler um pouco referente à volta de Cristo, lemos falando sobre o tempo de Deus, e a verdade é, meu irmão, que se todos nós pararmos para a gente ouvir e parar para a gente perceber, nós já escutamos em toda a nossa vida que Jesus está voltando. Isso é uma verdade, todos nós sabemos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que um dia Ele virá, amém? Mas para muitos estão demorando, para outros essa demora tem causado desprezo, desrespeito e também causado nas pessoas uma falta de temor muito grande. E aqui no livro de Pedro nós vemos algumas coisas, depois você lê o capítulo 3 todo na sua casa, ele é bem curtinho, e ele fala algumas coisas, ele fala o porquê Deus tem paciência nessa volta, o porquê que Ele nos dá tantas chances, o porquê que mesmo a gente pecando nós podemos nos arrepender e o Senhor nos perdoa e nos dá aquela chance que todos nós precisamos para ser salvos. E meu irmão, a verdade é que todos nós sabemos disso. Nós sabemos o porquê Jesus morreu na cruz, nós sabemos o porquê que Ele nos perdoa, nós sabemos o porquê que Jesus ainda não voltou, mas a verdade é que muitos de nós estamos vivendo como isso não se importasse. E aqui existe um grande perigo, porque quando nós vivemos dessa forma, quando nós olhamos e achamos que isso é apenas mais uma promessa que não vai ser cumprida, nós estamos perdendo a centralidade de Deus em nossas vidas. E eu não li ali, mas eu vou ler aqui, o versículo 10 diz assim: entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão, ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. E eu quero me atentar a esse versículo 10, e principalmente o final desse versículo 10, e eu quero trazer uma palavra para você sobre isso. E aqui em 2 Pedro está falando que quando for a volta de Jesus, toda a terra será passada exposta a um fogo. E esse fogo, meu irmão, está falando sobre uma purificação que vem dos céus, uma purificação que vem de Deus. Então aqui nós entendemos que a volta de Jesus, ela vai vir para definir o que os nossos atos fez aqui na terra, qual será o nosso começo. Porque a verdade é que aqui nós estamos de passagem, e um dia todos nós vamos encontrar a morte. Não queremos, mas vamos encontrar. E quando nós encontrarmos a morte, ali realmente começa a nossa vida, sendo ela em Deus ou sendo ela fora de Deus. Mas nós sabemos também que a salvação, a vida eterna não é por obras, mas sim pela fé. E muitas pessoas têm achado que é pelas obras, eu faço algo e dessa forma eu vou chegar a Deus. E meu irmão, a verdade é que se a gente for ver a bondade do ser humano, ninguém vai ser salvo, porque mesmo que nós fomos bons, achamos que somos bons, não há nada de bom em nós, a não ser a maldade do pecado. E Jesus veio para purificar a minha vida, a sua vida.
E quando a gente é transformado, o nosso caráter muda, a nossa identidade muda, os nossos pensamentos mudam, as nossas intenções mudam, e isso é algo maravilhoso. Mas mesmo assim, a raiz do pecado habita em mim e em você. E se nós não lutarmos contra isso todos os dias, o pecado nos domina. Então, nós precisamos começar a abrir os nossos olhos e entender que antes da vida eterna, existe uma vida para ser vivida aqui na terra. Uma vida onde Deus deseja que eu e você agrademos o coração dele. A vida que vai nos levar a essa vida eterna. E meu irmão, nós precisamos parar de entender que a religião é o que vai nos levar, mas sim uma vida com Cristo. Eu já falei e repito, a religião é algo muito importante. Nós precisamos dela como seres humanos. É ela que nos une, é ela que nos faz estar aqui. Mas o que tem cada dia mais me assustado é o fato das pessoas terem se tornado cada dia mais religiosas e menos cristocêntricas. E nós vemos isso dentro das igrejas, nós vemos isso talvez do nosso lado, do nosso vizinho, do nosso amigo. Pessoas que estão deixando a política influenciar mais do que Cristo. Pessoas que estão deixando coaches influenciar mais do que Cristo. Pessoas que têm deixado os amigos influenciar mais do que Cristo. E aqui eu quero abrir um parênteses, meu irmão. Você buscar estudo, você buscar crescer financeiramente, espiritualmente, profissionalmente com outra pessoa, não é errado. Faça isso, busca isso, mas não permita com que pessoas sejam uma influência maior do que a influência de Cristo sobre a sua vida. E infelizmente nós estamos ouvindo pessoas falando de outras pessoas e deixando Cristo de lado. Isso tem nos levado para viver uma vida totalmente diferente do que Deus quer. E hoje eu quero te trazer uma reflexão nessa noite, algo para você pensar, algo para você ir embora para sua casa pensando, porque a verdade é que nós estamos vivendo os últimos dias, e você não sabe se você vai chegar na sua casa, ou até mesmo dormir, ou até mesmo acordar amanhã. Nós não temos o daqui a pouco, nós temos o agora. O que Deus tem nos dado é o agora. Eu não sei se eu andar aqui, eu posso ter alguma coisa e o Senhor me recolher. E da mesma forma com você, só que nós estamos achando que nós temos o amanhã, nós temos daqui 10 anos, 5 anos, 6 anos, 3 meses, e isso não é verdade. Mesmo que nós façamos planos, nos organizamos, e se você faz isso, parabéns, isso é o correto, mas nós não sabemos se nós vamos chegar lá. Eu já escutei pessoas falando assim, não, eu quero viver uma vida com Deus, mas eu vou depois dos meus 30 anos, que eu vou curtir a vida pra caramba, eu vou sair, eu vou beber, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quando eu fizer 30 anos, aí eu vou para Jesus. E meu irmão, talvez eu e você não faz isso de forma deliberada, mas de forma inconsciente nós estamos fazendo isso todos os dias. Sabe quando? Quando nós deixamos de buscar a Deus pela manhã, e falamos assim, não, à noite eu faço. Só que à noite a gente chega cansado e vai descansar. Quando a gente deixa de ler a Bíblia para ver uma série, para ver um filme, para ver um jogo de futebol, né? Hoje mesmo a igreja poderia estar cheia, mas nós sabemos que tem um jogo hoje, e nós sabemos que a cultura brasileira ama isso, e não tem problema. Mas o problema é que as pessoas têm deixado de priorizar a Cristo e priorizar as coisas que vêm do homem. E nós estamos aqui para buscar algo de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu venho na igreja para cultuar, e segundo, através do meu culto, conhecer a Cristo, e assim eu ter a vida eterna. Porque se não for assim, nós estamos vindo aqui para quê? Apenas para cumprimentar um ao outro, apenas para estar juntos? Nós podemos fazer isso no churrasco, e se fizer me chama que eu vou, não tem um problema com isso não. Mas não é apenas você vir aqui para ver o outro irmão, não é apenas você vir aqui para buscar uma bênção, não. O culto ele se resume em uma entrega que nós damos ao Senhor. O culto ele se resume em adoração verdadeira. Sabe, tem pessoas que estão se dizendo que crentes evangélicos, cristãos de domingo, onde o domingo ele tira para o Senhor como se fosse um bom católico. E não estou aqui falando mal da religião, mas as pessoas têm hoje se tornado cristãs apenas naquilo que elas querem.
Elas querem entregar o dízimo quando querem, quando podem. Elas querem orar quando decidem. Elas querem ler a Bíblia quando dá na telha. Isso não é evangelho. E se você está vivendo dessa forma, meu irmão, eu sinto te informar, você está falhando. Eu não estou aqui para te apontar, não estou aqui para te condenar, porque eu não tenho essa missão, eu não tenho esse poder. Mas a verdade é que nós mesmos estamos trazendo sobre nós uma condenação eterna. Eu sei que se eu perguntar aqui e falar assim, meu irmão, você conhece alguém que está desviado? Todo mundo vai falar que sim. Eu conheço uns 300. Mas o que nós estamos fazendo para não chegar nessa situação dessas pessoas? E mais, o que nós estamos fazendo para que nós, através de nós, essas pessoas encontrem a Cristo novamente? Hoje dentro das igrejas existe uma briga teológica, uma briga se pode ou não pode, mas tudo isso acontece porque buscando Cristo. E quando a gente busca Cristo, quando a gente busca Deus, nós começamos a viver e entender que o plano é somente um. Nós temos um propósito nessa terra, e eu estou falando aqui com todos hoje cristãos, pessoas que conhecem a Deus. Nossa missão é ide e pregar o Evangelho. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender, reconhecer que precisa de Jesus. E nós temos aqui uma cultura da pessoa vem do mundo, ela se batiza, se arrepende e começa a viver. Um tempo atrás nós tivemos alguns batizados aqui. Isso é algo maravilhoso. Mas, meus irmãos, quantas pessoas que vocês já viram se batizam na igreja? As que talvez você ajudou a batizar, correu atrás, que não está na igreja. Isso é uma culpa minha? Isso é uma culpa sua? Isso é uma culpa da pessoa? Sabe o que eu tenho visto, meus irmãos? Que nesses dias nós estamos culpando tudo e a todos, mas não estamos assumindo a nossa responsabilidade. Nós estamos vendo pessoas se afastando, pessoas se perdendo, e nós não fazemos nada porque para a gente está muito confortável. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, e você não precisa me responder, só reflita. Qual que é a igreja que você acha que Cristo quer para os últimos dias? Será que essa igreja eu e você estamos sendo, ou nós estamos fora dessa igreja? Será que nós estamos sendo homens e mulheres que têm sido obedientes a Deus, ou nós estamos apenas curtindo mais uma onda de participar de uma igreja evangélica? Sabe, meu irmão, eu tenho visto pessoas muito confusas, pessoas com crises muito grandes, mas pessoas que têm trago para si mesmo crises e confusão por não fazer o simples. O evangelho ele é muito simples. Se arrependa, se entrega. Esse é o evangelho. Mas as pessoas querem fazer tantas coisas, as pessoas querem colocar tantas coisas envolvendo isso, porque é aquilo que elas acham que é certo, porque no final elas estão mais perdidas de quando elas começaram. E o papel da igreja é só um, meu irmão, é direcionar você como você deve fazer. E eu creio que essa igreja tem feito isso. Eu creio que desse altar tem saído palavras que edificam a minha vida, edificam a sua vida. E eu creio que nós vamos chegar a um nível tão grande como igreja, como nós nunca imaginamos. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser a igreja que Cristo deseja. Deus tem paciência comigo e com você, meu irmão, porque Ele não quer que você se perca. Ele quer que todos nós reconhecemos Ele como nosso único Senhor e Salvador. E aqui eu quero abrir uma aspas muito grande. Deus deseja que eu e você se converta de verdade. Não é simplesmente você chegar aqui e batizar e passar por uma água. Um banho de piscina todos nós podemos tomar. Mas se converter é você se transformar em tudo o que você é e faz. Tem pessoas gritando, orando, pedindo a Deus de volta o primeiro amor. Mas essas pessoas não têm coragem de tirar delas os próprios ídolos que elas criaram.
Pessoas que têm buscado avivamento em Deus, mas não têm coragem de dobrar o seu joelho e orar durante 10, 5 minutos. Pessoas que querem ser pastores, líderes, mas não têm a coragem de buscar conhecimento bíblico. Isso não é ser igreja, meu irmão. Isso é você surfar em uma onda que as pessoas estão dizendo que é igreja. Eu nunca vi no Brasil algo que está crescendo, que são famosos, que tem uma vida secular podre, imunda, dizendo que é evangélico. Hoje eu ouvi um vídeo do Whindersson Nunes falando que o desejo dele é ser homossexual, e aqui nada contra o homossexual, mas ele falou assim: eu sou evangélico e acho isso legal. Sabe por quê? São essas pessoas que estão influenciando as pessoas que estão dentro da igreja. Se você entrar no Instagram da Anitta hoje, quantas pessoas aqui da igreja que seguem a Anitta? Quantas pessoas aqui da igreja que têm seguido pessoas que não agregam nada na sua vida, na sua família, no seu casamento? Quantas pessoas que estão seguindo outras apenas por seguir porque acha legal ou bonito? Sabe, meu irmão, isso não é ser cristão, isso não é ser evangélico. Nós precisamos entender que nós não precisamos buscar religião, nós precisamos buscar Cristo. Ele sim tem o poder de nos salvar, Ele sim tem o poder de nos curar, de transformar. Mas muitos de nós queremos o caminho mais fácil, o caminho de vir um pastor e orar por nós e está tudo resolvido. Não, nós temos que lutar contra nossas fraquezas, nós temos que lutar contra nossos pecados. Nós precisamos começar a colocar o nosso pé e aceitar que nós somos falhos. Sabe, meu irmão, nós precisamos sair dessa era moderna e voltar para a era de Cristo nos diz. O evangelho não mudou, o mesmo que ele era na época de Paulo, de Pedro, é hoje. Só que aqueles homens precisavam viver algo muito mais difícil que nós. Eles não têm a facilidade que nós temos. Aqueles homens, os discípulos de Jesus, morreram pelo evangelho. E você não precisa fazer isso, porque de alguma forma temos acesso livre. Nós não precisamos correr atrás, nós não precisamos ler a Bíblia escondido, nós não precisamos fazer os cultos de porta fechada, escondidos em porões, não, porque nós temos livre acesso a Deus, conhecimento de quem Deus é. Só que nós estamos deixando de buscar, sabe por quê? Tem sido muito fácil a nossa vida, tudo tem nos agradado, qualquer coisa para nós nos satisfaz. O que nós queremos são bens materiais, o que nós queremos é carrões, o que nós queremos é casona, mas é que isso não é evangelho. O evangelho é você largar os seus pecados, os seus medos e seguir a Cristo. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E quando fala isso, está falando que você não deve trabalhar, que você não deve correr atrás dos seus sonhos, buscar os seus bens. Não é isso. Está falando que você deve sim sonhar, mas está falando o seguinte: deixa isso posteriormente, busca a Deus, que o resto vai vir. A Bíblia nos fala que Deus vai nos dar o que nós precisamos, o que nós necessitamos, mas nós queremos muito além, e o que nós buscamos além tem nos tirado do centro da vontade de Deus. Eu sei que todos nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar as contas, que não são poucas, e meu irmão, isso é uma bênção de Deus. Deus nos deu saúde, Deus nos deu emprego, Deus nos permitiu fazer. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em você construir, em você querer um carro melhor. Mas o que as pessoas têm se perdido é que têm feito dessas coisas o centro da vida delas. Eu quero novamente levar a refletir que se Jesus voltasse hoje, como seria o seu destino? Se a volta de Jesus fosse um telão de LED que passaria a sua vida toda lá, o que passaria lá? Será que você se envergonharia? Será que você ficaria feliz? Ou será que tudo aquilo que você faz escondido seria exposto? E muitos de nós, meu irmão, estamos vivendo coisas escondidas que não vêm de Deus. Muitos de nós queremos esconder coisas que não são do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos tirando o Senhor da nossa vida. É tempo da gente voltar para o Senhor
É tempo da gente entender que a volta de Jesus está próxima. E mais do que entender, é tempo da gente viver para que isso aconteça. Eu não sei se você já parou para pensar que tem pessoas que o Senhor colocou no seu coração, na sua vida, no seu coração, na sua família, para você falar do amor de Jesus e você ainda não falou porque você foi covarde. Essas pessoas, a vida dessas pessoas serão cobradas de você, serão cobradas de mim. E muitas vezes eu não falei de Jesus para as pessoas porque eu fiquei com vergonha. Agora você imagina, se eu fiquei com vergonha, qual que foi a reação de Deus? Sabe, meu irmão, Deus, Ele não precisa de contar comigo e com você. Deus é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele decidiu contar comigo e com você. E se eu e você não entender que isso é um privilégio, nós não vamos viver nada do que Deus tem para nós. Talvez você está esperando promessas de Deus que um dia alguém te falou. E como nós lemos, pode até demorar, mas há de se cumprir. Não espera de pessoas aquilo que Deus te prometeu. Mas quer saber de algo? Não fique murmurando. Não fique se vitimizando. Não coloque os seus defeitos, os seus problemas na culpa de outras pessoas. Assuma os seus erros e viva uma vida para Deus. Nessa noite, o Senhor nos chama para ser a igreja dos últimos dias. Uma igreja sem medo. Uma igreja valente, corajosa, que não para por nada. Nós cantamos, que nada vai parar a igreja, o inferno, a decepção, o medo. Mas, meu irmão, nós somos tão falhos, porque no primeiro obstáculo nós paramos. Sabe, eu e você, nós somos a igreja do Senhor, amém? E existe sobre mim, sobre você, além de uma responsabilidade, o poder de Jesus Cristo. E através dele, nós temos uma legalidade de curar, tocar, salvar. Eu não sei quais são suas experiências com Deus. Mas para mim não tem nada melhor de que quando a gente começa a acompanhar uma pessoa e a pessoa sai de uma vida totalmente destruída e com a decisão dela, com a ajuda, essa pessoa começa a caminhar com Deus. E nós precisamos entender que nós somos falhos, pecadores, mas isso é apenas um asterisco em nossa história. Talvez nós estamos esperando chegar no céu para colher bênçãos espirituais. E, meu irmão, a verdade é que o caminho da eternidade começa aqui. Sabe, nós estamos querendo ir para o céu porque lá tem ouro, diamante, pedras preciosas. E a verdade é que nós não entendemos que isso lá não vale nada, porque o que vale lá é a glória de Deus. Eu posso dar a certeza que é muito melhor você carregar a glória de Deus do que estar andando num carrão. É muito melhor você morar de aluguel, tendo a glória de Deus, do que estar morando dentro de um condomínio fechado. É muito melhor você ganhar um salário mínimo e carregar a glória de Deus, do que não carregar a glória de Deus, ter uma vida promíscua e ganhar 100 mil reais por mês. Cuidado com o que nós estamos buscando. Nem tudo que parece bom vem de Deus, mas tudo que vem de Deus é bom. Se coloque sobre os seus pés.
Deus, Ele, através de 2 Pedro, Ele nos mostra que com certeza Ele virá. Só que ainda existe uma grande chance da gente crescer em conhecimento e graça do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, eu não sei se você tem percebido, e as ministrações aqui da igreja, tanto louvor quanto pregação, não são combinadas de uma forma intencional, de falar assim, não, nós vamos falar sobre isso, sobre aquilo, não. Mas você pode ver que todas as ministrações têm apontado para algo, para que nós possamos voltar para Deus. Eu não sei quais são as suas experiências, boas ou ruins, com a igreja. Eu não sei se líderes te feriram, eu não sei se até eu mesmo te feri. Sabe, meu irmão, mas é hora de você deixar essas coisas para trás e olhar para Cristo, que Cristo nunca te feriu, Cristo nunca te fez mal. Talvez nós estamos parando em pessoas que não tem nada a ver com a gente. Talvez nós estamos parando a nossa falta de fé. Sabe, eu posso te afirmar, o que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família, é algo muito grande. Sabe, não se contenta com um pouco que você vive de Deus. Não se contenta em você apenas conhecer 1, 2, 3, 10, 50 versículos, não. Vai mais fundo, busque mais, afunde mais no Senhor. Sabe, para com essa mania de achar que já está bom. Não está bom, meu irmão. Deus quer mais de você, Deus quer mais de mim. Não é só vir ao culto, não é só batizar, não é só líder, não. É você ser um servo de Deus, ser um filho. Se a gente for pegar as traduções mais antigas da Bíblia, ela troca o servo por escravo. E ela está falando isso porque a partir do momento que nós decidimos viver a vida de Deus, nós damos a nossa escolha para Deus. E se você deu a sua escolha para Deus, é hora de você lembrar disso e voltar a viver a vontade de Deus. Deixe a sua vontade de lado, deixe o seu padrão de lado e comece a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você tem para viver, mas eu tenho certeza que é algo grande em nome de Jesus. E você só não vai viver isso se você não quiser. É tempo de você colocar o seu pé, assumir a sua responsabilidade e ser a igreja que Deus quer. Nós estamos chegando nos últimos dias e você não sabe se você tem mais tempo. O tempo é agora, o momento é agora. E é agora que Deus quer que você se entregue de verdade, que você rasgue o seu coração, que você se esconda o que está escondido. Você precisa assumir. Você precisa de parar de achar que está escondendo algo de Deus, porque você não está. Deixe as coisas do mundo de lado e comece a buscar somente a Deus. Você quer sua vida transformada? Rasgue o seu coração. Seja humilde e reconheça quem você é de verdade. Reconheça que o seu coração precisa de Deus. Não é sobre mim, não é sobre palavras, não é sobre uma pregação, não. Mas é sobre o que Deus tem com você, quer de você. Sabe, talvez você já rondou tantas igrejas, tantos ministérios, tantos pastores buscando algo que só Deus pode te dar, meu irmão. Sabe, esqueça um pouco do ser humano. Não é um pastor A, não é um pastor B, o famoso. Não é igreja grande, não é igreja que tem uma estrutura legal que vai te dar algo, não. É o Senhor Jesus. E nessa hora, nesse momento, você tem mais uma oportunidade. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, e teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas
minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. E Senhor, tua presença me sustenta. E Senhor, tua graça me basta. E Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, nessa noite, hoje, ó Pai, dia 10 de dezembro de 2025, nós nos colocamos à Tua presença, Pai, reconhecemos que nós somos falhos, homens e mulheres com um coração corruptível, homens e mulheres que têm um orgulho muito grande. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Seu amor, a Sua graça, superabundou o pecado, ó Pai. E ali na cruz o Senhor nos deu uma nova oportunidade de sermos ligados, reintegrados ao Senhor, ó Pai. Eu não sei, Jesus, o que cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite tem passado. Eu não sei a dificuldade de cada um, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, o que nós estamos tentando esconder do Senhor. Mas o meu pedido nessa noite, ó Pai, é que o Senhor se revele a nós de uma forma que o Senhor nunca se revelou. Nós pedimos, ó Pai, que a Sua graça rasgue o nosso orgulho. Que o Seu amor, ó Pai, quebrante os nossos corações duros, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que a Sua misericórdia, ó Pai, abra os nossos olhos. Nós pedimos, ó Pai, que a Sua presença tome o nosso coração, ó Pai. Nós nos colocamos à Tua disposição, ó Pai, para sermos a igreja que o Senhor deseja nesses últimos dias, ó Pai. Muitos de nós estamos achando que o ano já acabou, mas nós sabemos que ainda não, e sabemos que o Senhor há de fazer muitas coisas em nós. Comece em mim, ó Pai. Eis-me aqui, Jesus. Transforme o meu coração, transforme a minha mente. Me ensina a ser um homem que agrada o Seu coração. Me ensine a ser um marido melhor, um cidadão melhor, um amigo melhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Então peço ao Senhor, ó Pai, que a Sua glória se derrama sobre nós, ó Pai. Nos convença do nosso próprio mal, Jesus. Nos convence da nossa própria fraqueza, do nosso próprio erro, Senhor. Não nos permita, ó Pai, estar sendo levados pelos padrões humanos. Não nos permita ser levados, ó Pai, pela religião, pelos que as pessoas criaram, mas nos faça ser levado pelo Senhor, pelo Evangelho puro e verdadeiro, pelo Evangelho sagrado que o Senhor nos deixou. Nós desejamos mais do Senhor, ó Pai. Nos toque nessa noite. Restaura, ó Pai, os nossos sonhos, ó Pai. Restaure, ó Pai, ministérios aqui nessa noite. Restaure famílias, ó Pai. Eis-nos aqui, Jesus.
Amém, meus irmãos? Busque ser um homem e a mulher que Deus deseja. Busque ser aquilo que Deus quer de você. Não se entregue apenas pela metade. Se entregue por inteiro. Tenha uma vida entregue no altar do Senhor. Que os seus pensamentos venham ser os pensamentos de Cristo. Que os seus desejos, os seus sonhos venham ser os sonhos de Cristo. Amém? Pode se sentar. Quero dar alguns avisos para a gente poder finalizar. Primeiro é que domingo nós temos a ceia do Senhor às 18h30. Venha, participe, é a última ceia do ano. Um momento muito importante. E infelizmente nós temos vendo algumas pessoas desfazendo desse memorial. E isso diz muito sobre nós. Não é sobre ter igreja cheia, não é sobre ter pessoas cantando, não. Mas é sobre a gente viver os princípios de Deus. E a ceia, como todos nós sabemos, é um princípio que o Senhor nos deixou. E um dia todos nós vamos cear com Ele, o dia que Ele voltar. Mas nesse domingo, se Ele não voltar antes, nós vamos estar aqui na igreja, ceando, celebrando ao Senhor. Então venha, convide um amigo e venha participar, que é algo maravilhoso. Amém? Você que vai contribuir com seu dízimo, sua oferta, está ali o nosso Pix, é o CNPJ da igreja. Fique à vontade. Temos também a oferta para a obra. Pastor Washington falou que esses dias que nós estamos aí para pagar o forro acústico da igreja, já conseguimos um valor simbólico muito bom. Estamos aí com algumas missões, não é só o forro, temos ar-condicionado, temos vidro, temos muitas coisas. Mas sabemos que o Senhor já nos deu esse recurso e vai usar a minha vida e a sua vida, amém? Está ali o Pix, é um Pix destinado exclusivamente para a obra, igrejabdp@gmail.com. Contribua com amor, com alegria, com gratidão, porque nós sabemos que aquilo que você está plantando, um dia nós vamos colher, amém? Deus abençoe você, tenha uma boa noite, que a graça de Deus, que o amor de Deus Pai seja sobre você. Vão em paz, em nome de Jesus. Uma boa restante de quarta-feira e até domingo na ceia, amém? Boa noite, meus irmãos.